Olá, tudo bem? Você sabe como vencer o pecado? Não? Então assista esse vídeo até o final e vamos descobrir alguns segredos de como vencer o pecado. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis, no processo da criação do homem, que houve pelo menos duas fases. A primeira foi o processo da criação e o segundo, da formação do homem. Entendemos que fomos criados em Deus. A Bíblia diz, Gênesis 1, 26, 27, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas quando lemos no capítulo 2, nós vemos que Deus ele vai formar o homem a partir do pó da terra. É natural entendermos que o homem criado em Deus, ou seja, o ser espiritual, ele é perfeito. Tanto que a Bíblia diz em Eclesiastes que quando morremos, o nosso espírito volta para Deus que o deu, mas o nosso corpo volta para a terra de onde foi tirado. Então existe em todo ser humano uma parte que podemos dizer que é perfeita, pois ela nasceu em Deus, foi criada em Deus. E existe uma parte que se deteriora, que se corrompe, que é a parte material do homem, pois foi feita a partir do pó da terra. E com certeza a maior batalha de todo ser humano, ou de todo aquele que quer ter uma vida com Deus, é a batalha com certeza contra o pecado. E a maior parte de nós tentamos, para ter uma vida com Deus, guerrear contra o pecado. Mas quando lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que o pecado, na verdade, ele não é uma árvore. O pecado, ele é apenas um fruto. E se nós queremos destruir o fruto, nós não vamos apenas arrancar o fruto, porque é natural que no lugar daquele nascerá outro. Quando queremos destruir os frutos, nós devemos arrancar a fonte de onde ele nasce, ou seja, a árvore que produz aquele fruto. E a Bíblia nos mostra que todo e qualquer tipo de pecado é, na verdade, um fruto da carne, é, na verdade, gerado na carne. Ou seja, a partir da queda de Adão, todo ser humano ficou encerrado debaixo do pecado. A Bíblia Sagrada diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todo ser humano ficou encerrado debaixo do pecado. A partir do momento que Adão caiu, um pacote de pecados, de coisas contrárias à vontade de Deus, por assim se dizer, foi injetado no ser humano. E hoje o ser humano sem Deus ele está sujeito aos mais diversos tipos de pecados. Coisas horrendas que muitos diriam, eu jamais faria isso, mas sem Deus está sujeito a fazer. Então a melhor maneira de nós vencermos o pecado, na verdade, não é tentando destruir o pecado. A melhor maneira de se secar um rio é destruindo a sua nascente. A melhor maneira de se destruir uma espécie de fruto é acabando com a planta na qual ele é produzido. Então a nossa guerra, na verdade, não é contra o pecado. A nossa guerra é contra a carne. E o desejo da carne é tudo aquilo que corrompe, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ao ponto da Bíblia Sagrada dizer que a inclinação do espírito é vida, mas da carne é morte. E a Bíblia Sagrada diz ainda em Gálatas que aqueles que produzem os frutos, ou o fruto do Espírito com suas várias qualidades ou características, crucificaram a carne e suas concupiscências, ou seja, os seus desejos pecaminosos, ou seja, os frutos da carne. Então, a melhor maneira de nós vencermos o pecado, na verdade, é vencendo a nossa carne, crucificando, mortificando a nossa carne. Paulo entendia de tal forma isso que em 1 Coríntios 9,
27, ele vai dizer que ele está numa corrida, e nesta corrida ele está como que numa luta, não como que golpeando o ar, mas ele corre com uma meta, ele luta com um objetivo, e ele vai dizer: subjugo a minha carne e reduzo-a à escravidão, para que pregando aos outros eu não venha de alguma forma a estar desqualificado. Ou seja, Paulo entendia que ele não tinha uma luta contra os frutos, por assim se dizer, da carne, mas sim contra a carne. Porque, na verdade, se nós guerrearmos contra apenas os frutos da carne, o que vai acontecer? Nós destruímos um fruto hoje, mas dali um tempo um outro fruto vai nascer. A planta, toda e qualquer planta normalmente é assim. Quando se produz um fruto, você arranca aquele fruto, e na estação em que ela produz fruto, ela vai produzir outros frutos da mesma forma. E o grande erro hoje é que muitas pessoas estão guerreando contra o pecado, contra aquilo que está em si, o fruto que está sendo gerado. Seja ele um adultério, uma prostituição, o furto, o roubo, a mentira, qualquer tipo de pecado. A pessoa tenta destruir aquele pecado. E muitas vezes até consegue, mas de repente percebe que venceu aquele, mas já está caindo em outro. Por quê? Porque na verdade ela está destruindo ou tentando aniquilar a coisa errada. Ela precisa, na verdade, mortificar a sua carne. Porque se ela apenas mortificar o fruto, um outro fruto vai nascer no lugar. Mas se destruir a planta que origina este fruto, aniquilar ou neutralizar a planta que origina esse fruto, nenhum outro fruto nascerá. Agora, talvez a pergunta é: como nós vencemos a carne? De que maneira nós vencemos a carne? Por incrível que pareça, a carne é o tipo de inimigo que nós não podemos medir forças com ela. A Bíblia aconselha, na verdade, a fugir da carne. Em 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição. A Bíblia ainda vai dizer em 2 Timóteo 2,22, fugir das paixões da mocidade. E ainda em 1 Tessalonicenses 5,22, fugir da aparência do mal. Ou seja, no que diz respeito à carne, o conselho é sempre o mesmo: fugir, jamais resistir à carne. Tiago 4,7 diz que nós podemos, a partir do momento que nos sujeitamos a Deus, podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas com a carne é diferente. A carne, no que diz respeito à carne e suas obras, a Bíblia não diz que ela fugirá de nós. Muito pelo contrário, a Bíblia diz para nós fugirmos dela. Então, a melhor maneira de nós vencermos a carne e seus desejos é fugindo dela. Como nós fugimos da carne? Imitando o modelo de Jó. A Bíblia Sagrada que uma das características de Jó, que o próprio Deus citou, é que ele se desviava do mal. Ou seja, é praticamente numa ilustração aqui, para ficar bem claro, Jó via que o mal estava numa direção, ele tomava outra direção. Jó via que o mal estava em um determinado lugar, ele ia para outro, ele se desviava do mal. E isso realmente é fugir do mal, é desviar do mal, é realmente fugir da carne. Então, nós precisamos resistir firmes ao diabo, mas no que diz respeito à carne, nós devemos fugir dela. Fuja da prostituição, fuja do adultério, fuja da fornicação, da mentira, né? Não se assente à roda dos escarnecedores, não se detenha no caminho dos ímpios, porque este é o melhor meio para se vencer o pecado, é realmente fugindo da carne. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, em nome de Jesus.